Olá pessoal, muito boa tarde para todo mundo. Eu sou o professor Raíssa, professor de literatura. Para mim vai ser uma grande satisfação trabalhar esse conteúdo com vocês aí. A gente vai seguir por gravação de videoaulas do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro, respectivamente, tá certo? E aí, para começar aqui o conteúdo do primeiro ano, a primeira coisa que nós precisamos trazer aí inicialmente, galera, é o conceito de literatura. E aí eu vou espelhar para vocês aqui, certo? Um slide muito interessante que vai carregar aí para a gente o conceito necessariamente. Então, presta bem atenção aqui. Vou espelhar aqui também a tela para vocês conseguirem ver aí. E aí, pessoal, primeira coisa que a gente tem, certo? A literatura ela pode ser entendida, galera, como a arte do uso da palavra, certo? Então, ela carrega diversas características típicas de texto, certo? Mas o que necessariamente é literatura? Literatura existe de vários tipos. Nós temos a literatura para emocionar, nós temos a literatura dos textos literários, nós temos os textos informativos, os textos didáticos, os textos científicos, e nós sempre produzimos muita literatura o tempo todo para diversos fins, tá bom? Então, quando a gente vive, quando a gente produz, certo? A gente está sempre ali trazendo novas visões e conceitos de literatura, beleza? Então, a gente pode entender que essa literatura que a gente está entrando agora, ela é sendo necessariamente a arte do uso da palavra, tá bom, galera? Então, o primeiro ponto que a gente vai trazer aqui, ó. Quando a gente traz justamente essa parte do uso da palavra, a gente tem alguns pontos aí para os quais nós precisamos nos atentar, principalmente quando se trata de prova, tá bom? Significa dizer que nós teremos algumas características muito específicas aí. Primeiro, a gente tem a linguagem artística, certo? Que é uma característica aí que diferencia o texto conotativo, por exemplo, do texto denotativo, tá bom? Depois a gente tem a subjetividade, tá, galera? Então, o texto carregado de subjetividade aqui, como nós sabemos, é justamente aquele texto que carrega juízo de valor, carrega adjetivação, carrega muito um verbo centrado no eu, certo? Centrado em mim mesmo. Então, vocês vão perceber que a subjetividade ela pode ser percebida de duas formas, seja por meio da adjetivação, certo? Seja por meio aí do uso de verbos na primeira pessoa, tá bom, galera? E aí, pessoal, vamos continuar aqui então. A linguagem artística, certo? É aquela linguagem que é o primeiro ponto que a gente precisa aí se atentar. Linguagem artística é uma linguagem que, quando ela é evocada, quando ela é utilizada, vocês precisam levar em consideração que quem está falando é o eu lírico, certo? Nós temos o artista, nós temos o poeta e temos também a voz do poeta, certo? A voz do poema, o eu lírico. E aí, sempre que a gente tem essa linguagem artística, sempre que uma canção, certo? Ela é cantada, ou uma poesia ali é declamada, um poema ele é recitado, a gente vai ter como se fosse uma interpretação de alguém, certo? E aí nós temos, nesse momento, a evocação, digamos assim, do eu lírico, beleza? Depois nós temos a questão da subjetividade também, galera, certo? Quando eu falo subjetividade, lembra aí, a gente está falando, como nós dissemos aí, de juízo de valor, tá bom? Então nós teremos aí a subjetividade do presente, quando a gente usa verbos na primeira pessoa e também quando nós utilizamos aí adjetivações, certo? Lembra dessa? Adjetivação pressupõe juízo de valor, pressupõe opinião, subjetividade, tá bom, galera? Outra coisa importante também, para a qual vocês precisam se atentar aí, que existe a subjetividade e existe também a questão da objetividade, galera. Objetividade, geralmente texto literário, principalmente poema, música, poesias, eles não trazem a objetividade. Por quê? Porque a preocupação do poema, a linguagem do poema, a estrutura, tudo aquilo é pensado para trazer um juízo de valor, para trazer um ponto de vista. É a minha subjetividade, é o meu ver do mundo, certo, galera? Então, a gente vai encontrar, inclusive, é importante a gente lembrar a diferença de linguagem conotativa para a linguagem denotativa. A linguagem denotativa pode ser entendida como sendo aquela linguagem direta, aquela linguagem que não tem juízo de valor, que é objetiva, enquanto a linguagem conotativa, ela carrega ali figuras de linguagem e deixa algumas coisas subentendidas ali, certo? Então, depois nós teremos aí a plurissignificação, tá bom, galera? O que é isso? Múltiplos sentidos e múltiplas interpretações. Você já leu aquela poesia ou você já ouviu aquela música que às vezes você tem uma interpretação, certo, diferente quando você ouviu um momento, quando você foi ouvir outro momento que você estava mais atento ali, você teve uma outra interpretação? Então, esse tipo de coisa acontece, mas nas questões é sempre muito importante a gente entender que o poeta, quando ele escreveu aquela poesia, quando o eu lírico trouxe aquela mensagem, ele tinha um objetivo apenas, certo, galera? Então, assim, por quê? Porque
Eles se aproveitam muitas vezes, a banca se aproveita dessa questão de ter a plurissignificação para trazer interpretações equivocadas do poema, certo? Então, mas eu sei que estuda literatura, você que está sabendo ali bem como fazer, não vai cair nessa pegadinha, tá bom? Depois nós temos a emoção e reflexão, tá bom, galera? Emoção e reflexão fica justamente ali, a gente não está falando de subjetividade. Então, a linguagem literária ela é carregada de sentimentos, então ele vai falar, certo? Muitas vezes ele vai ver o mundo de acordo com a maneira como ele está por dentro. Então, se a pessoa está bem, ela vê o mundo muitas vezes tranquilo, muitas vezes bem, certo? Só que se ela está triste, né? Se ela tem aquele momento ali que ela está um pouco na bad, digamos assim, as coisas começam a ter um outro significado, a ter um outro sentido, né? Então, a gente tem ali uma linguagem também muito centrada na questão de sentimentos, certo? E estimula o pensamento ali também, certo? Vamos adiante? Depois nós temos aqui, galera, a literatura como arte, certo? Então, é muito importante que a gente entenda o seguinte. Se a literatura é a arte do uso da palavra, certo? É fundamental aí que a gente entenda, saiba diferenciar a linguagem comum da linguagem literária, certo? Então, quando a gente vai escrever um poema, quanto menos objetivo a gente for, claro, dependendo do contexto, melhor, certo? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, linguagem comum. A linguagem comum, a gente poderia falar, por exemplo, estou feliz, certo? Estou bem, estou ótimo. Isso é linguagem comum, certo? Mas e se eu pegasse esse meu sentimento, tá, galera? E conseguisse levar ali para uma linguagem mais literária, certo, gente? Eu não traria esse estou feliz, essa objetividade toda, certo? Eu traria algo como carrego no peito um universo silencioso, o dia parece acinzentado, ou o dia parece feliz, o dia está bem, as coisas estão alegres e tal. Então essa parte aí é muito importante para a gente sempre entender, beleza? Dentro dessa parte, então, galera, que a gente tem que pegar também, a gente tem aqui alguns aspectos interessantes para a gente sempre lembrar. Quando vamos ler uma poesia, certo? Não se trata apenas de palavras, pessoal. Tem todo um contexto que também precisa ser considerado na hora de fazer a leitura, na hora de fazer uma interpretação do nosso poema. Primeira coisa importante aí, galera, conotação. Ó, como eu falei para vocês ainda agora, conotação é o uso, o sentido figurado das palavras, tá? Então, atenção nessa parte, quando a gente fala conotação, o que ele quis dizer necessariamente, qual é o sentido, que mensagem exatamente ele está passando, tá bom, galera? E aí a gente tem a linguagem conotativa, a gente também tem a linguagem denotativa. Depois, pessoal, nós temos a questão da subjetividade, como eu falei também, que é a visão centrada no autor, certo? Na verdade, cuidado com essa parte aí, né? Não necessariamente é uma visão centrada ali no autor, digamos, mas é uma visão centrada no eu lírico, na pessoa da poesia, certo? Naquela personagem que está sendo ali evocado no momento em que aquela poesia está sendo declamada, tá bom? Lembra, o artista, o poeta, é um ser diferente do eu lírico, certo? E a banca, muitas vezes, ela pode trazer a linguagem da poesia, certo? A voz do poema, a voz do poeta em si, aliás, a voz do poema ou o eu lírico, certo? Esses são diferentes ali do artista ou do poeta. Depois, outra coisa importante também, galera, é que uma poesia ela não pode ser lida como a gente lê um jornal, como a gente lê um texto em prosa muitas vezes, certo? Por quê? Porque a poesia ela carrega um elemento que se chama musicalidade. É isso mesmo, galera. Musicalidade significa que o poeta, o artista, o músico, o compositor que seja, certo? Quando ele foi fazer aquela composição, aquela música, ele escolheu cada uma das palavras para que naquela composição a gente tivesse uma coisa chamada musicalidade. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente declama uma poesia, que a gente vai ler certinho, a gente percebe lá que aquela poesia, ela muitas vezes evoca um elemento externo. Por exemplo, a gente tem poemas que imitam o som de um trem, ou o som de uma cavalgada, ou o barulho do mar, certa forma como a gente pronuncia. Então, muitas vezes as consoantes, a posição das vogais, isso tudo influencia na musicalidade. Tá bom, galera? E a gente também tem a questão da ficção, né? Que cria ali uma linha, digamos, ali entre a ficção do nosso poema, certo? Principalmente nas obras de ficção mesmo, que é a criação imaginária da realidade. Certo, galera? Então, esses aspectos aqui são muito importantes. Atenção aí na sua prova, certo? Então, a gente tem aqui uma citação, olha lá.
O mar chorava diante da tempestade, galera. Então a gente, vamos falar aqui a real. Necessariamente o mar não chora, né? Então a gente tem o quê? Uma linguagem aí muito mais literária, beleza? Passando aqui o nosso slide, nós temos aqui alguns exemplos, certo? De texto literário. É uma composição aí do Luiz Gonzaga. Isso já caiu em prova várias vezes, tanto em vestibular quanto em concurso, que é justamente ali a música Asa Branca, né, do Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira, lá de 1947, galera. Quando a gente traz esse texto aqui, a gente já começa a perceber algumas características que muitas vezes só são permitidas no texto literário. Então lembra aí, aqui essa música, certo? Se ela fosse ser cobrada numa prova, a gente traria um eu lírico em estado de quê? De sofrimento diante da situação dele. Não necessariamente do cantor Luiz Gonzaga. Ah, mas professor, aquilo reflete uma região dele, provavelmente ele tem uma experiência que muitas vezes o fez fazer essa composição, com certeza, pessoal. Mas é importante aqui a gente lembrar que a gente está falando do eu lírico, certo? Que a gente está falando da voz do poeta, da voz do poema necessariamente ali, certo? Então vamos aqui, ó. Percebam aí que a gente tem a primeira estrofe, né? A gente ali, ó. Quando olhei a terra ardendo, certo, gente? Percebam aí, terra ardendo, né? Então a gente já tem uma linguagem conotativa, lembra aí? Conotativa é uma linguagem mais carregada de figuras, de juízo de valor, figuras de linguagem, enquanto a linguagem denotativa é aquela linguagem mais objetiva, digamos assim. Olha lá. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai, meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Galera, percebam aí que todas essas características que foram citadas ainda agora, certo? São típicas do texto literário. Primeiro, galera, palavra judiação, gente, ó, é uma palavra que carrega o quê? Um teor de sofrimento, certo? E a pessoa, a partir do momento que pergunta, né, que conversa com Deus, o eu lírico conversa com Deus, assim, o que está acontecendo, que injustiça é essa que está rolando, a gente já percebe aí necessariamente, galera, que tem uma subjetividade, que tem um juízo de valor ali. Olha lá. Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Né? Quando a gente lê essa composição aqui, não tem como não lembrar da melodia, né? Que a gente tem a forma como ela é trazida, como ela é declamada mesmo, certo? Percebam ali, ó, braseiro, certo? Fornalha, a gente tem ali, ó, metáforas, certo? A gente tem também comparação, a angústia do eu lírico quando ele fala ali, ó, nem um pé de plantação, trazendo essa questão do desespero, da seca, né? Inclusive, ó, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E aí ele continua toda a canção, galera, quando ele fala assim, até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Asa branca é uma ave, galera, que ela, na verdade, indica para as pessoas dessas regiões que existe chuva, né? Que tem chuva se aproximando e tudo mais. E quando ela se retira do lugar, quando ela sai do ninho, quando ela abandona ali, significa que não tem mais expectativa de chuva nos próximos dias, tá bom? Então, nós temos aqui um clássico exemplo aí de texto literário, certo? É um texto que emociona, que o eu lírico carrega ali um sentimento muito forte. Então, lembrem aí, a linguagem literária é poesia, é poema, é música, certo? E vale lembrar também que a música, ela é filha direta da poesia, certo? Quando a gente estuda literatura, lá atrás, que a gente estuda, por exemplo, o primeiro movimento literário, que inclusive a gente estuda esse ano, que é o trovadorismo, vocês vão perceber que primeiro surgiram as cantigas. Elas precisavam ter rima, senão não tinha sentido, elas precisavam ter métrica, elas precisavam ter toda uma musicalidade para ter sentido, para ficar harmônico, certo? Não fica legal uma poesia, uma música que não cuida da sua métrica, tá bom? Porque se ela mexe com a emoção, a gente precisa desses recursos. E aí, quando a gente parte para o próximo movimento literário, pessoal, que é o humanismo, a gente vai perceber lá que, a partir do humanismo, teve uma separação da música e da poesia, certo? A gente viu que a poesia, por si só, sem um fundo musical, ela também trazia um conteúdo importante, certo? E aí, dando continuidade, só pegando aqui, ó, a gente então, fazendo essa análise literária dessa obra, a gente viu, ó, uma parte de conotação, como a gente falou, né? Olha ali, galera, terra ardendo qual fogueira, não é literal, mas expressa uma seca intensa ali, como a gente sabe.
Depois a gente tem uma subjetividade, galera, como a gente falou, certo? O eu lírico, ele sofre em ver aquela situação, né? Querendo ou não, tem a questão do desespero, o que eu vou fazer, né? Imagina aí toda a plantação, toda a criação que ele tinha foi perdido por conta dessa estiagem longa, certo? Depois a gente tem a questão da musicalidade. Aqui, galera, entra tanto a questão do ritmo quanto a questão da rima, tá? Então, sempre que vocês forem fazer uma questão, é muito importante vocês observarem lá todo aquele conteúdo de teoria literária, verificar aqui, ó, principalmente nas últimas letras ali, nas últimas palavras dos versos, quais são, né, o que se tem rima necessariamente, se tem uma melodia, se tem uma musicalidade, e já tentarem classificar. Mais para frente a gente vai estudar esse conteúdo, que é de teoria literária, né, que é a métrica do poema, a rima, a classificação das rimas aí e tudo mais. Depois a gente tem aqui, só para a gente relembrar então, porque tudo isso pode ser considerado necessariamente literatura, galera. Como a gente já sabe, galera, olha ali, ó, pega a listinha aqui. Uso da linguagem artística e conotativa, certo? Desperta emoções profundas, no caso, como a tristeza que a gente tem desse eu lírico, mas tem músicas também que vão despertar, vai trazer a questão do amor, vai trazer a questão de felicidade, de contentamento, certo? A literatura é uma ferramenta que transmite ali o sentimento das pessoas, tá bom? Permite múltiplas interpretações, tá, galera? Mas cuidado, tá? Quando a gente fala de múltiplas interpretações, cuidado para a banca não abusar desse conceito e querer trazer uma mensagem que não tem nada a ver com a mensagem da música, certo? Já peguei questões aí de bancas que traziam uma letra de música como essa, certo? E aí ela buscava trazer uma outra interpretação que, se você observasse, tinha até sentido, certo? Mas que o contexto, né, pelo fato de você conhecer a escola literária, o movimento, toda aquela situação ali, você sabe que é uma pegadinha e você não cai nessa, tá bom? Então, outra coisa também importante é expressa a visão pessoal do autor, tá bom, galera? E aí, claro, quando a gente entra nessa parte, galera, a gente também tem a função social dessa composição, certo? Por quê, galera? Olha ali, ó. Denúncia, certo? A gente tem a questão da denúncia social, porque ela denuncia a seca e o sofrimento do povo ali daquela região, certo? Muito esquecido por muitos anos. Vale lembrar aí que isso é um reflexo, muitas vezes, do descaso das autoridades, né? Diante dessas pessoas que não contavam com o mínimo de política pública para poder continuar por ali, e aí para elas muitas vezes perdiam tudo por conta dessas questões climáticas, galera. Também tem a questão da preservação da cultura e da identidade brasileira, tá bom, galera? A composição, galera, a cultura, a literatura, a nossa arte é a nossa identidade, tá bom? Então, preservar a nossa arte, preservar a nossa produção cultural também é preservar a nossa identidade como povo. Tá bom, galera? Então a gente tem aqui, ó, desperta a empatia pelo sofrimento alheio também, certo, galera? Porque, de certa forma, quando você vê aquilo ali, você se coloca, né, no lugar do eu lírico, muitas vezes, né? Estimula a reflexão sobre desigualdades sociais, tá? Claro, não poderia ser diferente, tá bom? Então fica essa breve análise aí, que é pra gente fazer, e vamos adiante, galera. Depois nós temos aqui um texto não literário, galera, certo? Então, mas antes da gente entrar nessa parte do texto não literário, é importante que a gente então se lembre do seguinte: a literatura, a gente vai carregar ali o texto literário e o texto não literário. E aí a gente já começa a fazer uma comparação, galera. Linguagem conotativa é uma linguagem que carrega o quê? Carrega juízo de valor, carrega também figuras de linguagem. Ela diz as coisas necessariamente de forma subentendida, certo? Mas isso é característica principalmente aí de outros anúncios, tá? Anúncios, gêneros literários e tudo mais. Já a literatura informativa, certo? Que não é necessariamente literária, ela não tem a pretensão, não tem o objetivo de emocionar ninguém, certo? Uma notícia, quando ela quer trazer ela traz algum dado, é necessariamente uma informação, que é informativo, quer trazer para as pessoas aquele acontecimento, certo? Então ela não vai usar figuras de linguagem, tá bom? Ela vai ser o mais breve, o mais objetivo possível. E vai ser assim nas dissertações argumentativas, vai ser assim nas notícias, nos artigos de opinião, nos textos científicos e assim por diante, beleza? Voltando aqui ao nosso slide, galera, que a gente
que a gente tem aí, é importante então já a gente saber diferenciar. Agora, quando a gente vem para textos não literários, nós temos aí, primeiro, a notícia jornalística, galera. Notícia, pessoal, lembra aí, notícia, artigos de opinião, editoriais, dissertação argumentativa, qualquer outro texto que não tem o objetivo de te necessariamente trazer emoções, certo? Ela não vai ser considerado texto literário ali. Então a gente tem uma notícia, certo? Olha lá. Notícia jornalística. Primeiro, a gente tem manchete, certo? A gente sabe aí que a notícia ela tem uma estrutura específica porque ela é um texto que informativo. Então, olha lá, galera. A gente tem aqui, ó, Brasil na Copa tem camisa mais cara que a da seleção da Copa de 2022. Isso aqui, inclusive, é um assunto que está sendo aí bastante criticado pelos torcedores aí brasileiros, que reclamam do preço da camiseta oficial da seleção, tá bom, galera? Então a gente tem aqui, ó, Brasil na Copa tem camisa mais cara, manchete, tá, galera? Manchete é o título da notícia, tá? Umas características aqui importantes já pra gente lembrar aí, já que a gente entra na questão da manchete, tá? Texto não literário, linguagem denotativa, objetivo direto e rápido de informação. Quando a gente fala assim, ó, tem também, já entra um pouquinho aí na parte da notícia, tá, galera? A gente já tá falando de gênero textual. Por quê? Porque o texto jornalístico, ele usa verbo no presente justamente para causar no leitor aquela sensação de que é uma coisa que está acontecendo o quê? Agora. Que está acontecendo nesse momento. Tá bom, galera? Então, quando a gente fala assim, ó, Brasil tem camisa, a gente lembra aí que é uma coisa recente, uma coisa que está acontecendo neste momento, tá? E por isso, raramente vocês vão encontrar. Na verdade, eu nunca vi uma manchete, um texto jornalístico que tivesse um verbo, por exemplo, no passado. Tá? Porque se o intuito é trazer a ideia de que está acontecendo agora, de que é recente, eles vão trazer o verbo aí já no presente, beleza? E aí, quando a gente entra no texto, presta atenção aqui, galera, já aqui nesse parágrafo, certo? A gente tem ali, ó, a camisa da seleção brasileira para a Copa de 2026 será vendida a R$ 749,99, né, gente? Vamos dizer ali 750, vamos? 17,5% mais caro do que o modelo lançado para o Mundial de 2022. O valor chama atenção porque supera, em alguns casos, o preço de camisas de clubes internacionais e nacionais. Galera, tem alguma metáfora aqui? Tem necessariamente uma linguagem conotativa? Não, não tem. O objetivo dele não é esse. O objetivo dele é o quê? Trazer uma informação, certo? Se tem o objetivo único de trazer apenas uma informação, a gente não vai, então, usar figuras de linguagem, não vai ter conotação, a gente tem pura o quê? Denotação, tá, galera? Então, partindo para cá, olha só. Objetividade, como eu falei, certo? Então, ó, primeiro ponto aí, mega importante, tá? Cuidado. Se tem objetividade, obviamente, a gente já entende que tem também o quê? Denotação, galera, certo? É uma linguagem denotativa, lembra aí, conotação é subentendido, linguagem figurada. Denotação é linguagem direta, certo? Função prática, tá, galera? O objetivo é o quê? É trazer informações, pessoal, é informar as pessoas sobre o que está acontecendo. É um outro tipo de texto diferente da poesia que a gente estava lendo. Tá? E depois a gente tem clareza e precisão, não permite múltiplas interpretações, tá bom, galera? Então, uma coisa mega importante aí para você já se atentar. Quando você for fazer uma questão de análise e interpretação de texto, a primeira coisa que você precisa verificar é se é um texto literário ou um texto não literário. Por quê? Porque se for um texto literário, exige que você tenha interpretação. E interpretar um texto é ir além do que está escrito, necessariamente. Certo? Diferente de um trabalho que você precisa fazer com relação a um texto objetivo. Porque uma notícia não é interpretada, você não precisa ir além do que está escrito. Você só precisa entender o que necessariamente está naquele texto e inferir, certo? Fazer de fato, então, uma compreensão. Então já se liga nesse ponto aí, galera, certo? Um texto que precisa ser interpretado é um texto literário. Um texto que precisa ser compreendido é o texto não literário, tá bom? Então essas 4 características aí são muito importantes, tá? Depois a gente tem aqui a análise da notícia, eu acho que a gente nem precisa se ater tanto nessa parte, tá bom, galera? A gente traz números aqui, ó, para trazer uma ideia de comparação, 17,5% mais caro num produto que já era muito inflacionado naquele tempo, né, galera? Então a gente tem aqui, ó, dados em números, linguagem objetiva, fontes confiáveis, tá bom, galera? A gente tem aqui a questão da notícia, isso também é muito importante, ainda mais na era de hoje em dia, né? Anos de eleição, agora 2026, a gente tem que prestar muita atenção nas fontes das notícias que são trazidas, e o propósito é único. É o quê?
é informativo, certo? Então não vai ter figura de linguagem nem linguagem conotativa aí, certo? Quando a gente supera essa parte aí, meus queridos, a gente já vai trazer aqui a diferença entre os dois tipos de texto, então, tá bom? A gente tem um texto literário, certo? E a gente tem um texto não literário. Lembra aí, galera? Ó, aqui nos textos não literários a gente tem artigos, a gente tem aí editoriais, tá bom? A gente vai ter necessariamente aí notícias, tá, galera? Então a gente vai ter outros textos aí cujo único objetivo é informar as pessoas sobre o que está acontecendo, tá? Já o texto literário, a gente vai ter o quê? Função poética, linguagem conotativa, expressa sentimentos e emoções, permite múltiplas interpretações, eu falei desse ponto aqui, cuidado com ele, tá? E tem forte valor artístico, tá, galera? Porque o objetivo agora é emocionar, não é simplesmente informar as pessoas sobre o que está acontecendo aí, certo? Partindo aí, só resumindo, tá, galera? Então a gente tem essas outras partes, ó. Vou deixar esse quadrozinho, vou disponibilizar esse slide aí para vocês depois também, certo? A parte diferenciando aí o texto literário do texto não literário, tá? A gente já acabou de ver essa parte. Depois a gente entra em outra função aí da literatura, né, galera? Para que serve, né? Qual é o objetivo? Pessoal, desde que o ser humano existe, se é que eu posso falar assim, ele precisa se expressar. Desde as pinturas rupestres, desde o povo lá da Mesopotâmia, certo? A gente sabe que ele sempre precisou gravar ali nas paredes, que fossem em antigos papiros, em jornais, em cadernos e tudo, os seus sentimentos, os seus acontecimentos, ele precisa registrar, certo? E nós estudamos literatura justamente então para a gente entender quem nós somos, certo? Para a gente entender o nosso passado, qual era, por exemplo, a ambição, quais eram os anseios, os medos dos povos lá da Idade Média, como é que era o Brasil no ano de 1500 e pouco, né? Quando os portugueses aqui chegaram, né? Os indígenas que estavam aqui. Tudo isso, então, é, de certa forma, função aí da literatura, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, emocionar e divertir, estimular a imaginação, denunciar problemas sociais, como a gente teve essa parte aí, ó, quando a gente analisou a música Casa Branca, a gente entrou nesse critério aqui e entrou também, ó, certo? Denunciar problemas sociais, tá bom, galera? Quando você também declama uma poesia que retrata o seu país, que retrata a sua gente, retrata o seu povo, necessariamente você está gravando, ó, você está eternizando, você está preservando a sua cultura. Isso aqui é uma coisa também que cai bastante na prova do Enem, tá bom? Inclusive existe até um movimento aí de muitos artistas, de muitos escritores, de evitar utilizar palavras demais de outros idiomas, justamente por quê? Porque quando você usa palavras e consome culturas de outros povos, geralmente aquele povo que tem o maior poder econômico, que impõe a sua cultura para outros povos, digamos assim, você começa a abrir mão, a apagar a sua cultura, beleza? Então, quando a gente consome esse tipo de conteúdo, a gente lê, de certa forma, a gente preserva a nossa cultura como povo, tá? Tem uma consciência da nossa sociedade e além também de trazer a questão da empatia, tá bom, galera? Então, vamos lá. Dando continuidade nessa parte, a gente entra aqui justamente também